Oi, meu nome é Laila Aparecida Pereira, sou estudante do programa de pós-graduação em Economia Doméstica na Universidade Federal de Viçosa. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa também. E hoje eu venho apresentar no primeiro sinal que quem coloca raça e interseccionalidade, o meu trabalho denominado Mulheres Negras e Prisão, Imagens de Controle Político de Aparato Repressivo Estatal. No trabalho, então, eu trago, contextualizando, a introdução, objetivo, a justificativa, o embasamento teórico, a metodologia e, por fim, a conclusão. Então, o objetivo desse artigo ele foi principalmente de analisar a relação entre mulheres negras e o sistema prisional no Brasil, destacando as formas de controle e opressão exercidas pelo aparato repressivo estatal. Especificadamente, a gente buscou entender como as imagens de controle são criadas, perpetuadas dentro do contexto prisional e como as políticas estatais elas contribuem para a marginalização e subordinação das mulheres. Como justificativa, a gente entendeu que era importante trazer e expor, e compreender as dinâmicas de opressão que afetam as mulheres negras no sistema prisional brasileiro. Apesar de representarem uma parcela significativa da população carcerária, essas mulheres elas ainda são frequentemente invisibilizadas nas análises sobre o sistema penal e as suas implicações. Então, o estudo ele visa preencher essa lacuna, fornecendo uma perspectiva crítica sobre as estruturas sociais de gênero que vão moldar as experiências das mulheres negras encarceradas. Para além daquilo que a gente vai analisar aqui dentro desse tópico, há um ponto em comum com todos esses espaços de opressão e violências no que diz respeito às relações de raça e gênero, que é um falso discurso sobre essa diversidade, alicerçada ali pelas instituições, que é dada pelo esse medo constante de perda de privilégios brancos, ao mesmo tempo que vai negar o impacto do racismo na vida das pessoas negras, como já dizia Cida Bento. Então, começar a priori com esse pensamento é importante porque é a partir dele que o Estado vai criar estruturas racializadas ali, que não apenas vai beneficiar o grupo branco, mas que também são ativamente construídas por ele, utilizando mecanismos diretos de discriminação e promovendo um discurso que vai difundir a ideia de democracia racial e branqueamento. Então, a formação do sistema penitenciário brasileiro ele vai revelar uma longa negligência ali em relação às políticas públicas no âmbito penal, apresentando-se por meio de modelos ineficazes, na sua própria execução. Então, antes mesmo das eleições de 2019, a gente conseguiu observar um acentuamento de discursos conservadores acontecendo por todo o país, os quais não apenas iam incitar a violência e o ódio à diferença, mas também eles propagavam formas distintas de opressão baseadas em gênero, raça e classe. Então, esse contexto ele vai se materializar principalmente pelo aumento da população prisional, que atingiu uma marca ali de 832 mil pessoas, conforme evidenciado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí serve aí principalmente como uma ilustração emblemática, desse fenômeno que a gente traz dentro do artigo. A metodologia que foi utilizada principalmente foram duas: a pesquisa qualitativa, utilizando a etnografia institucional de Dorothy Smith, para a gente conseguir compreender essas estruturas sociais e as experiências das mulheres negras. A pesquisa quantitativa, porque a gente baseou-se ali na análise dos dados do Fórum de Segurança Pública, especialmente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E esses dados eles forneciam uma visão ali abrangente sobre a população carcerária com foco em recorte de gênero, raça e classe. Então, essa metodologia, ela permitiu que a gente explorasse as diferentes formas de instituições penais estatais que moldavam e influenciavam as experiências das mulheres negras encarceradas. Então, a abordagem da Smith ela permite que essa pesquisa oriente essas questões que ali podem não parecer imediatamente visíveis, mas que estão sempre latentes na sociedade, E nesse caso, latentes há muito tempo. E análise de dados, porque a gente utiliza esses dados fornecidos pela segurança pública, que são dados recentes, de 2023, e aí a gente utiliza a categoria de imagens de controle para conseguir analisar esses dados e as representações de gênero e raça que influenciam nas práticas de carceramento e nas políticas também. Então, ali no embasamento teórico, a gente começa a construir falando sobre a questão do Estado, que o Estado é uma instituição social muito complexa, com maior poder de coerção e ajustamento de conduta pela força que nenhuma outra instituição social possui. Então, ele vai seguir essas novas dinâmicas sociais ao impor políticas repressivas de destruição das vidas negras, que vai conferir novas formas mais sofisticadas do que o encarceramento unicamente. Então, portanto, se uma instituição expressa comportamentos racistas,
há um fenômeno do racismo institucional que está ligado ali diretamente à preservação da própria ordem social. Então, historicamente, os governos de Estado no Brasil, embora eles apresentem essas mutações aí do século, né, do século XXI, de uma sociedade capitalista, eles continuam mantendo, dentro da sua própria essência, elementos que foram fundamentais ali para construir e fortalecer administrações passadas, né, que era sujeitar as nações periféricas às centrais frentes ao avanço do capitalismo. Então, a gente viu ali na presença, né, das palavras Deus, pátria e família, que são ainda repercutidas até os dias atuais, elas exercem essa forte influência no cenário conservador político brasileiro, porque elas representam que elas mesmas simbolizam, né? Então, essas palavras elas foram repetidas ali frequentemente como justificativa do próprio golpe, por exemplo, da Dilma Rousseff em 2016, né? Marcando esse ponto, essa chavinha de virada ali na consolidação do neoconservadorismo no Brasil. Então, diante disso, houve uma intensificação ali da agenda neoliberal com o objetivo de desmantelar as políticas públicas que se tornavam necessárias para o conseguinte presidente adotasse essa mesma perspectiva. Então, Jair Messias Bolsonaro, como parte do próprio governo dele, né, nos anos de 2019 a 2022, dentro do surgimento de um novo contexto do antipetismo e com o avanço ali acelerado do neoliberalismo e da ausência de candidatos que expressavam ali e representassem os próprios interesses do capital financeiro internacional, emerge nas eleições de 2018 a candidatura do ex-militar e ex-deputado também federal Jair Messias Bolsonaro. Então, durante a era Bolsonaro, a gente evidenciou manifestações contrárias aos debates de racismo, contrárias às lutas e pautas voltadas para o enfrentamento da desigualdade, da violência de gênero e da violência de natureza que eram étnico-raciais. Então, além das expressões verbais, a gente observou também ações, né, deliberadas ali por parte do próprio governo que tinham o propósito de obstruir o avanço das medidas contra o racismo, contra o sexismo, né, acompanhadas da desqualificação desses indivíduos, né, dos seus próprios direitos. E aí essas políticas, inclusive, mostravam ali uma ruptura, né, com as estratégias de democracia que a gente via dentro dos governos anteriores. Então, a gente pode ilustrar isso principalmente dentro da evolução da população prisional do Brasil de 2000 a 2022, como nesse gráfico mostra, né? Aumentou aí 257% de 2000 a 2022, tendo um déficit estrutural, principalmente nas vagas e prisões, porque ultrapassava o limite de 236 mil pessoas ali dentro, né? E aí, considerando que o encarceramento ele é um resultado de operação do sistema criminal, é fundamental que a gente destaque, né, que o Estado ele desempenha um papel ali, significativo na legitimação e principalmente no aniquilamento dos corpos negros, né, contribuindo para esse crescimento drástico aí do sistema prisional. E aí a gente vê principalmente na questão de raça, né, comparado ali na questão de raça, haviam 442 mil negros encarcerados no país, ou 68,2% do total de pessoas presas, né? Já os brancos eram apenas 30% desse total. Então, aproximadamente ali, 42 mulheres estavam atualmente privadas de privação de liberdade, e dentre elas, 62% eram mulheres negras. Então, a expressiva proporção de mulheres negras no sistema carcerário brasileiro não é um fenômeno inexplicável ou uma coincidência ou algo assim, mas sim é o resultado de políticas estatais que iam promovendo a destruição, a exclusão e a sistemática privação de um grupo étnico específico, né? De uma raça étnica específica ali. Então, como Angela Davis já falava, o processo pelo qual a prisão se transformou era no modo de punição infligida pelo Estado, né? Que estava muito mais relacionado à ascensão do próprio capitalismo e com a aparição de um novo conjunto de condições ideológicas, né? Mas como a gente viu nos dados demonstrados, a construção da prisão também é uma tentativa para preencher essas novas estruturas com corpos humanos, que foram impulsionados por ideologias do próprio racismo e na busca de lucros, né? Já que muitas empresas também elas usufruem, né, da mão de obra dentro dos mercados globais e dependem exclusivamente das prisões como importante fonte de renda para a sua própria estrutura, ou seja, o sistema de justiça ele tem reproduzido padrões discriminatórios, naturalizado a desigualdade racial, as opressões e sistemas repressivos estatais também. Então, o desafio que a gente coloca, inclusive, aí para o nosso futuro, né, é tentar superar essas desigualdades, esses impasses e avançar numa construção de uma sociedade que, inclusive, diminua essas estruturas raciais dentro das penitenciárias, né? E aí a gente vem trazendo, então, a questão da Angela Davis,
que as imagens de controle, elas são traçadas para fazer com que o racismo, o sexismo, a pobreza e outras formas de injustiça social, elas se pareçam muito naturais, né, normais, e que se pareçam que são inevitáveis ali no cotidiano, né? Então, durante o período da própria escravidão, a ideologia predominante contribuía para a criação dessas imagens de controle. Como ela mesma fala, né, que essa ideologia predominante, ela impulsionou a formação de diversas representações relacionadas e socialmente construídas na situação da mulher negra no Brasil, né, e em várias outras situações, e espelhavam o desejo de um grupo dominante de perpetuar e principalmente de subordinar essas mulheres negras. Então, o conceito de imagem de controle ele não apenas permite que a gente compreenda, né, como essas representações elas contribuem para uma relação hierárquica de poder, né, mas também mostra os esforços das mulheres de também desafiar esse conteúdo, né, do uso e do impacto dessas imagens, que são, inclusive, para a mobilização de grupos que enfrentam forma semelhante de subordinação, homens e mulheres negros, enfim, né? O conceito de imagem de controle, então, ele se revela ali como uma ferramenta prática e muito útil, né, para as mulheres negras em suas vidas cotidianas, porque ele faz com que a gente compreenda o conteúdo e o funcionamento dessas imagens como uma forma essencial de conhecimento, porque capacita a gente de questionar essas naturalizações que elas não são inevitáveis, né? E elas são frequentemente postas ali à vida dessas mulheres, visando suprimir, inclusive, as suas subjetividades. E aí elas se apresentam ali dessa forma. E aí essas imagens de controle, elas encapsulam, né, essas mulheres em estereótipos, símbolos e representações depreciativas e desumanizantes, né, associadas aos três principais arquétipos, né, que é a representação da mãe, que é a mãe preta, da figura da matriarca, que é responsável por manter as famílias negras, e da caracterização das mulheres como Jezebéis, ou ruxes, prostitutas, ou mulheres promíscuas, né. Então, dessa forma, quando a gente usa uma ferramenta contra a população negra, né, esses estereótipos eles vão afetar ali a maneira como esses grupos se veem também, né. E aí apresentam ali como figuras violentas, hipersexualizadas, mas principalmente, sobretudo, criminalizadas. E aí a gente vê como o próprio Estado coloca essas pessoas nessa posição de subalternidade, né, de criminalização e tudo mais. Então, para finalizar, né, esse recorte, tentando parafrasear ali Bell Hooks, teorizar a experiência de ser negra no Brasil é uma tarefa muito difícil, porque a gente foi socializado no interior de sistemas educacionais, supremacistas brancos, e por uma mídia de massa racista, né, que convenceu a gente de que a nossa vida não é complexa, né, que o nosso sofrimento ele é natural, ele é comum, né. Então, quando a gente compreende a mulher negra na sociedade brasileira, é imperativo a gente reconhecer a interseccionalidade dessas opressões de raça, gênero e classe e proporcionar uma visão muito mais abrangente e justa, né? O que é um desafio também para a gente de repensar essas próprias estruturas e principalmente de repensar como elas perpetuam a subordinação dessas mulheres numa sociedade em geral, né? Mas sobretudo dentro do encarceramento. Então, o pensamento feminista, quando ele traz, né, quando ele adota essas compreensões, principalmente sobre as imagens de controle, ele faz com que a gente consiga entender essas relações de dominação e essas formas de resistência que surgem desses sistemas que estão interligados, né? Que vai sugerir que grupos sociais também enfrentarão imagens de controle específicas mobilizadas para suas próprias realidades distintas, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando assim, como que a gente pode promover, então, estratégias e políticas que vão permitir a autodefinição dessas mulheres negras dentro do próprio cárcere, né? Como que a gente pode permitir que isso aconteça? E a resistência e a resiliência dessas mulheres negras diante das estruturas opressivas, conforme foi delineado por Collins, né? Eles apontam para caminhos de transformação, mas quais são esses caminhos que a gente consegue seguir quando o aparelho de maior desigualdade social é o mesmo que vai buscar ali maneiras de tentar diminuir essas mulheres? Então, o movimento político de mulheres negras, seja qual for o seu contexto, ele é catalisador ali para mudanças sociais a nível estrutural, de modo que não somente uma estrutura é atingida, mas sim todas as outras estruturas, né? Então, deixa aí para a gente poder pensar, né, sobre esses levantamentos do projeto, como as políticas de encarceramento e segurança pública implementadas durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, elas refletem e também reforçam, né, essas imagens de controle baseadas em raça e gênero, historicamente construídas e associadas ao nacionalismo do século XVIII. Então, deixa aí para a gente pensar sobre essas questões. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade.